Alô, galerinha, pessoal do discipulado, a paz do Senhor, que Deus abençoe cada um de vocês. Nós estamos aqui falando hoje sobre a lição 7, discípulo e obediência. Essa aqui de camarote é minha Kiki, ela é minha mascote. Kiki, vamos aprender hoje, Kiki? O que acontece? Discípulo, eu acho que a gente já passou dessa fase, né? Do contexto de entender o que é um discípulo. Vamos falar um pouco mais sobre obediência? Obedecer? Será que se eu perguntasse a você, Davi, Helena, Manu, Bela, Ana Júlia, saberia me responder, descrever o que é obediência? Será que vocês conseguiriam descrever o que é obediência? Não é difícil não, é fácil. Eu tracei aqui alguns tópicos e eu gostaria de compartilhar com vocês para a gente entender o que é obediência à luz das Escrituras, entende? Vamos lá? Vamos compartilhar a tela. Compartilhando a tela. A minha aqui ficou longe. Vamos lá. A obediência como expressão de fé e amor a Deus. O texto base que a gente está usando, vou até aumentar a tela aqui para facilitar para todos vocês, tá? Para a gente facilitar esse entendimento, tá bom? Texto base, João 14,15, que diz o seguinte: novamente, recomendo que cada uma de vocês, ou cada um de vocês, busque na Bíblia física, sabe? Papilar, olha só, eu tenho minha Bíblia física aqui, tá vendo? A gente tem esse costume, outra Bíblia, eu amo estudar a palavra. Para vocês que são as meninas aí, Bíblia da Mulher, o ponto de vista do autor em relação à mulher, entendeu? Tem outra aqui também. É muito bom você ler a visão de cada autor. Então, isso é importante. A gente sabe que muitas das vezes a gente tem a Bíblia no celular, é muito prático, com certeza, é extremamente prático, mas quando a gente observa as leituras, às vezes a narrativa é um pouco diferente, umas facilitam mais o teu entendimento, outras menos. Fechando parênteses, vamos continuar. Texto base, João 14,15. Se me amais, guardareis meus mandamentos. Se me amais. Quem está na escola poderia lembrar de como é que se faz uma oração, uma classificação de oração subordinada, ou faz uma classificação dessa oração. Aqui nesse caso eu já estabeleci que essa é uma oração condicional. Se me amais, essa é a oração condicional. Por que existe essa condicionante dentro do texto? Porque o Senhor é claro. A obediência ela deve estar atrelada a uma condicionante, ou as bênçãos, ou uma declaração, que é no caso aqui: se me amas, guardareis meus mandamentos. À luz de uma linguagem nos dias atuais, é como se fosse um casal, né? Um relacionamento. Fulano, prova que tu me ama, faz isso. Prova que tu me ama, faz aquilo. A gente tem um casal dentro do discipulado, né? O Walter e a Débora. E seria interessante esse detalhezinho. Bom seria que fosse presencial, né? A fase de namoro, de noivado, coisas do gênero. A gente fala assim: tu me ama, então faz isso. Tu me ama, faz aquilo. Exatamente essa é a expressão, tentando minimizar e facilitar, racionalizar a coisa. Mas é muito mais do que isso quando se trata do Senhor Jesus. Então, Deus estabelece: se me amas, guardareis meus mandamentos. Ou seja, se me amas, guardareis meus mandamentos. O que isso quer dizer? Se você me ama, jovem discípulo, adolescente, adultos, se você me ama, você guarda meus mandamentos. Se você me ama, você vai conhecer o meu caráter. Se você me ama, você vai entender como eu penso. Se você me ama, você vai conhecer as coisas que eu gosto. Se você me ama, você vai conhecer as coisas que eu abomino. Se você me ama,
você vai conhecer as coisas das quais eu não compartilho. É exatamente isso que está intrínseco nessa oração, nessa frase, entende? Vamos seguir aqui. A obediência é uma demonstração prática do nosso amor e reverência a Deus. Não se trata apenas de cumprir regras, mas de submeter o seu coração e a vida à vontade divina. Assim como Jesus foi obediente ao Pai até a morte, somos chamados a seguir esse exemplo. Aí tem a referência que é Filipenses 2,8. Convido você de novo a dar uma olhada lá. Não vou parar por causa do tempo, tá? Aí, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma... acho que eu vou ter que bem diminuir, porque senão... não vai dar assim. Vamos lá. Por que obedecer, né? Às vezes a gente pergunta, por que obedecer? Vou fazer essa pergunta primeiro a título de uma relação familiar. Muitas das vezes vocês que são adolescentes são convidados por amigos do mundo, coleguinhas do mundo, a pensar assim, poxa, meu pai não tem nada a ver com a minha vida, minha mãe não tem nada a ver com a minha vida, eu já sou grandinho o suficiente para tomar as minhas decisões. Aí eu te pergunto, por que obedecer? Você saberia me responder? Ou saberia responder a algum coleguinha que viesse com uma pergunta dessa? Exatamente isso aí que você pensou. Ou se não pensou, já vou te responder. Porque o seu pai, porque a sua mãe te amam. Então, é partindo desse mesmo princípio, de que Deus te ama e me ama, é necessário que nós obedeçamos. Por quê? Porque existe uma bagagem de conhecimento, sabedoria, que vão além do nosso conhecimento. Eu tenho 40 anos de idade. Tem crianças, tem jovens aí de 26, 28, 22, não sei. Tem jovens de 12, 16, 17. Então a gente tem jovens de todas as idades. A gente teve jovens do outro discipulado que também tinham esse mesmo raciocínio, essas disputas às vezes na escola. Por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Aqui em casa também já aconteceu muito isso. Dos coleguinhas da escola falarem assim, por que teu pai toma conta de você absurdamente? Por que tua mãe vigia você, cuida tanto de você? Minha mãe não liga não, deixa eu fazer certas coisas. A demonstração de amor que Deus apresenta é justamente essa. Você se colocar debaixo da obediência, sabe? Então, é exatamente isso. De uma forma minoritária, é uma relação familiar, só que é divina, é celestial. Então, porque do contrário, você acaba se afastando. Eu separei aqui, Isaías 59:2, a gente pode observar aqui, deixa eu voltar para a tela. Isaías 59:2, a gente pode observar que fala assim, mas as suas maldades separaram vocês de Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Aí vem a aplicação prática. O que seria a aplicação prática? Cultivar a leitura da palavra e a oração para entender os mandamentos de Deus e aplicá-los no dia a dia. O que é cultivar? A aplicação para o texto em si refere-se a cuidar, nutrir, promover. Ou seja, cultivar a leitura da palavra. Você nutre o conhecimento de Deus. Você promove uma aproximação, um relacionamento melhor com Deus, com Jesus. Você adquire crescimento, sabe? E edificação no reino, entende? Vamos lá. A oração para entender, cultivar e a oração para entender os mandamentos de Deus e aplicá-los no dia a dia. 2, segundo tópico. A honra aos líderes espirituais como evidência de humildade e unidade na igreja. Hebreus 13:17 diz o seguinte: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem há de prestar contas, para quem o façam com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós. Olha só, a obediência aqui também sugere uma obediência racional às lideranças. É lógico, vocês vão ouvir muito o pastor Vanildo falar sobre pessoas que surtaram, ou então, como é que é o termo que ele usa mesmo? Perderam o juízo, porque isso é uma referência até à Bíblia. O rei Saul perdeu o juízo quando resolveu desobedecer. Então, vou usar a mesma referência do pastor Vanildo, enquanto a gente estiver debaixo de uma liderança que está em juízo, ou melhor, que está em plena faculdade mental espiritual, vamos dizer assim,
a gente se submete sim. Sabe por quê? Porque eles vão ser cobrados e eles são direcionados pelo Espírito Santo para um bem-estar nosso, porque a eles é responsabilidade de cuidar do rebanho, da igreja do Senhor, entende? Não é minha responsabilidade, a responsabilidade é a minha como membro apenas, entende? Como liderança, igual eu estou aqui, eu sou responsável pelo discipulado, eu tenho plena consciência da responsabilidade de que eu tenho que apresentar as coisas corretas da parte do reino para vocês, porque se eu apresentar as coisas erradas, entende? Eu posso levá-los à morte eterna, entende? Isso é muito sério, porque o fato de eu estar errado e levar vocês à morte eterna não irá me inocentar vocês. Esse é o grande problema que a gente às vezes não entende quando se trata da responsabilidade divina. Então, perdão, eu preciso ter muito senso de responsabilidade do que eu estou falando para que eu não encaminhe vocês para o entendimento errado, sabe? Para que vocês de fato aprendam como caminhar na palavra de Deus, como caminhar de forma coerente que agrade a Deus, como caminhar em santidade, não se afastando do caminho do Senhor, entende? Ou se vier a se afastar, que seja por uma escolha de vocês, entendendo as consequências e o salário da atitude de cada um de vocês, entende? O que significa honrar? A gente falou sobre honrar. Inclui respeito, submissão, orientações fundamentadas na palavra e orações constantes por eles, pela liderança. Honrar uma liderança, honrar a Deus, honrar os seus pastores, não trata-se de dar presente. Honrar fala de fidelidade, lealdade, submissão às orientações que estão previstas dentro da palavra de Deus. Você vai ver muita gente dando presente e muitos outros pastores cobrando presente. Isso de forma alguma é uma forma de honrar segundo as Escrituras. Isso é segundo o coração desses homens que falam essas coisas. Honrar à luz da Bíblia é você se submeter à direção, à vontade, igual você honrar pai e mãe. É você entender que eles têm mais sabedoria e eles querem o melhor para vocês. Entende? Você não vai honrar seu pai e sua mãe dando presente e sendo rebelde. Entende? Então é bem assim. Exemplo bíblico. Moisés enfrentou murmurações, desonras por parte do povo, mas Deus defendeu a autoridade dele. Ou seja, se tudo estiver dentro da palavra de Deus, submetido à palavra de Deus, Deus vai te honrar. Ele vai fazer as circunstâncias abonarem a tua conduta. Vamos lá, aplicação prática. Evitar críticas injustas, apoiar projetos da igreja e interceder pela saúde física, mental e espiritual dos líderes. É o nosso papel também buscar uma intercessão diante de Deus a favor da nossa liderança, dos nossos líderes. É o nosso papel como comunidade. Nós falamos sobre isso recentemente, correto? Vamos lá. Os frutos da obediência e da honra na vida pessoal e comunitária. O texto que eu usei foi Deuteronômio 28, de 1 a 2, que fala o seguinte: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão bênçãos, estas bênçãos. Aí as bênçãos que vem no versículo seguinte, eu te convido a ler, ela está lá em Deuteronômio 28, de 1 a 2, aí tu vai até o versículo 15, se eu não me engano, 15 ou 14, que vai falar das bênçãos que estão atreladas à obediência, chamado bênção de obediência e bênção e recompensa por maldição por desobediência. Do versículo 1 ao 15, bênçãos por obediência. Do 15, se eu não me engano, até o 30, maldição por desobediência, ou maldições por desobediência. Obedecer e honrar geram frutos tanto na vida individual quanto na comunidade cristã. A obediência atrai a bênção e livramento, enquanto a honra aos líderes fortalece a unidade e a saúde espiritual da igreja. Aí falamos sobre frutos individuais, paz interior, orientação divina e proteção. Frutos coletivos de uma conduta dessa seria igreja mais unida, líderes fortalecidos e testemunho impactante na sociedade. Foi aquilo que a gente conversou na sala de aula.
entendeu? Você impacta a sociedade, a comunidade, o bairro, a escola, o teu ambiente de trabalho com a tua conduta de crente, transformado, renovado à luz das Escrituras. Testemunhar com ações e palavras os benefícios de viver em obediência e unidade com líderes espirituais. Conclusão: obedecer a Deus e honrar os líderes espirituais é um chamado para viver em submissão ao plano divino, à vontade de Deus. Avalie sua vida. Há áreas de desobediência a Deus ou de desrespeito aos líderes? Arrependa-se, esse é um caminho. Busque reconciliação e caminhe com Cristo. Caminhe na luz de Cristo. Oração sugerida. Aí é uma oração que eu sugiro a você fazer. Senhor, ajuda-me a viver em obediência à tua palavra e a honrar os teus líderes. A honrar os líderes espirituais que colocaste em minha vida. Que meu coração seja submisso à tua vontade. T maiúsculo está falando da vontade de Deus. E que eu seja um instrumento, ferramenta de unidade, de paz na tua igreja. Amém. Fica com Jesus. Já passamos pra caramba. Que Deus te abençoe. Tá? E a gente vai continuando nisso aí. Vê uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Não deixa de assistir a aula, tá? É importante que você assista a aula 1, 2, 3 vezes, talvez, para que você massifique. Isso não é bom para mim, é bom para você. Eu amo mergulhar, como eu já mostrei para vocês, na palavra. Mas vocês precisam adquirir esse gosto, adquirir esse desejo. Porque isso traz boas escolhas para vocês, edifica o coração de vocês, acalma o coração de vocês, enriquece a mente de vocês na hora de uma oração, na hora de pedir a Deus, na hora de se humilhar, na hora até de ser tocado para se arrepender por alguma coisa errada que você fez. Entende? Então é necessário isso, porque do contrário existe o afastamento, porque é rebeldia, desobediência está atrelada à rebeldia, e a rebeldia só leva a gente a escolhas ruins, a ira de Deus e a maldições, conforme a gente narrou aqui 28, Deuteronômio 28, a partir do verso 15. Tá bom? Fica com Jesus, Deus te abençoe, até a próxima aula, alunos.